Então, pessoal, eu sou o Bernardo e eu vim falar um pouquinho a respeito do Orto MCL para vocês. Antes de falar da plataforma em si, é interessante a gente rapidamente ter em mente sobre a homologia, né? Porque a homologia ela é o estudo biológico das semelhanças entre estruturas de diferentes organismos que possuem a mesma origem ontogenética ou filogenética. E a homologia ela vai estar dividida em ortologia, paralogia e xenologia. Então, assim como os órgãos eles podem ser homólogos, as proteínas, por exemplo, elas são ortólogas. E duas proteínas são ortólogas quando elas foram originadas a partir de um processo de especiação, enquanto que existem várias maneiras de identificar essas proteínas ortólogas. E esse banco de dados é um banco que vai fornecer esses dados, né, para identificação dessas proteínas ortólogas. Então, está aqui a plataforma dele. Pelo que eu vi, é um banco de dados bem completo. E esse OrthoMCL, ele é um algoritmo em escala genômica para agrupar sequências de proteínas ortólogas, né? E essas sequências ortólogas, elas não apenas compartilham a história evolutiva, mas também eles vão compartilhar as funções, né? Ou seja, a função de cada proteína, né? E assim a previsão ortóloga, né, ela vai ser então importante para prever a função de proteínas recém-identificadas, né? E pelo que eu vi, esse OrthoMCL, ele é um banco de dados que ele pode ser considerado secundário, né? Porque então ele vai pegar as informações do NCBI e faz comparações em busca dessas proteínas ortólogas. Ou seja, ele armazena resultados, né, de análises feitas a partir de dados primários. Então, ele vai disponibilizar diversas informações das proteínas, como as funcionalidades, estruturas tridimensionais, a literatura associada à descrição de características dessas proteínas, assim como ele vai fornecer o próprio quadro comparativo dessas proteínas ortólogas, né? E então tá aqui um artigo que eu achei falando sobre a identificação de grupos ortólogos através do OrthoMCL, e aqui nesse parágrafo fala um pouquinho a respeito da criação dele, porque tinha um programa chamado Imparanoid e ele era usado para a identificação das proteínas ortólogas, porém ele usava um outro tipo de algoritmo. Já o OrthoMCL, ele usa o algoritmo de clusterização chamado Markov, né? Bom, aqui algumas informações sobre o site, sobre essas questões de financiamento e tudo mais. Esse VEU-PET-DB, ele está relacionado dentro do NCBI, né? Que ele está relacionado ao surgimento, assim como o financiamento, né, do OrthoMCL, né, e ele é o recurso informático de patógenos eucarióticos, vetores e hospedeiros, né, são financiados pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que é esse cara aqui. Bom, o programa ele foi originalmente criado por Lee e o software não estava disponível para download inicialmente. Aqui algumas características, né, falando a respeito. E esse projeto ele é financiado total ou parcialmente com fundos federais daquele Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Institutos Nacionais de Saúde e Departamento de Saúde e Serviços Humanos, né? Bom, aqui falando um pouco sobre a questão da atualização, a última atualização, né, de versão do site foi em 30 de agosto de 2022, e nessa versão 24 organismos periféricos foram adicionados. Ele traz também aqui sobre características sobre as atualizações, né, que torna bem interessante. E quanto ao mecanismo de busca,
o site ele apresenta diversos mecanismos de buscas. É um site bem completo, é um banco de dados bem completo, ele oferece um catálogo bem grande e assim como várias formas de explorar. Pode explorar por pares de semelhança, o tipo de grupo, média de homologia, enfim, assim como os próprios grupos ortólogos, assim como através das próprias proteínas. Algo muito interessante também é que ele possui o BLAST, né? Então, se você tem a sequência FAST, você pode inserir o BLAST aqui. E então vamos fazer uma busca rápida só para mostrar como que ele funciona. Por exemplo, a pepsina. Né? Aí aqui, por exemplo, vai mostrar a sequência da proteína, da pepsina nesse caso, e tudo mais. Grupos ortólogos. Aí, por exemplo, aqui o domínio da peptidase. Aí aqui a gente vai ter os grupos, né? Eucariotos. Aí aqui a gente pode ver as ramificações, né? Os grupos que vão possuir alguns semelhantes e tudo mais. Assim como aqui possui os domínios. E aqui a gente pode ver o cluster, né? Esse aglomerado baseado na semelhança e tudo mais. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. O OrthoMCL, as informações necessárias a serem entregues. E muito obrigado pela atenção de todos.